Então, nesse segundo vídeo de hoje, eu senti assim, a necessidade, porque eu vou falar de uma coisa, de um assunto de estudo, né? Um assunto polêmico, polêmico, né? Porque nem sempre a gente tem uma opinião igual aos outros, é aquela coisa da interpretação. Então, deixa eu dizer logo para quem não me conhece, meu nome é Gersina Dalva, eu sou poeta, eu gosto de escrever, eu faço música também, eu sou uma estudiosa da mente, eu tenho uma formação completa em psicanálise, mas primeiro eu me formei em letras, fiz pós-graduação, estudei direito, né? Fiz o curso completo de direito, fiz alguns cursos na área, né? Na área jurídica, e fiz uma pós-graduação também em psicanálise, que é a área da mente, que eu gosto muito. E sempre coisas que eu sempre questionei, coisas que me intrigavam, assim, eu sempre procurei pesquisar e estudar aquelas coisas que eu pensava, que eu questionava, que eu queria resposta, como os filósofos, né? Assim, as coisas surgem dos questionamentos. E eu não tenho pretensão nenhuma, mas eu sempre, assim, muitas coisas, né? Muitas coisas assim, na área da mente, na área do comportamento humano, muitas coisas chamam minha atenção. E uma das coisas que eu disse que é muito polêmica, eu vou falar, é porque no vídeo anterior eu falei sobre César Lombroso. É o seguinte, essa pessoa, né, foi um médico, psiquiatra, cirurgião, criminologista, né, antropólogo, higienista e cientista em geral. Uma pessoa muito, extremamente inteligente. Nasceu em Verona, na Itália, né? E foi uma pessoa que se dedicou também, surgiram muitos questionamentos, né? Ele também questionava muita coisa e resolveu dar uma contribuição científica. Eu entendo que essa contribuição, assim, porque teve algumas lacunas, algumas faltas de explicações, mais, assim, coisas bem mais acessível, né? Ele fez um estudo profundo do homem delinquente, inclusive o seu livro fundamental nessa questão é O Homem Delinquente, né? De César Lombroso, que eu comprei, que eu estudei, que de vez em quando eu consulto. Eu vejo assim que ele foi um pouco injustiçado, porque ele entenderam, né? Foi entendido como discriminação, porque as pessoas, muitas vezes, eu não quero ser mais do que ninguém, mas eu observo isso no meio científico também, tem pessoas que têm um raciocínio muito limitado. Nada é absoluto assim, existem relatividade nas coisas e existem exceções nas regras, né? Ele achou uma regra encontrar no homem delinquente, ele fez um estudo de cérebros, estudos anatômicos, estudos fisiológicos e, assim, estudos também psicológicos, né? Quando essas pessoas vivas, né, ainda no cárcere, ele fez estudos psicológicos, fisiológicos, ele estudou de uma forma geral o comportamento e ele descobriu que era comum a essas pessoas terem a assimetria facial, né? Então, mas alguém não pode ser julgado apenas pela assimetria facial, é isso que tem que se entender. Isso é apenas um indício, né? Um forte indício, porque ele constatou que existia isso em comum entre essas pessoas. A formação das orelhas, tinha assim aquela coisa do que se chama mal encarado.
Mas isso não significa, apesar dele ter separado o fato, né, do criminoso, ele foi estudar o criminoso. Ele deixou à parte o fato e foi estudar o criminoso em si, né? E outra coisa que também influenciou muito a obra dele foi a teoria da evolução, né, das espécies. Ele se influenciou muito pelo livro de Darwin, né? Também sobre a evolução das espécies. Então, o estudo dele não pode ser descartado, apesar de alguns juízes ter dado sentenças, né? Que por causa disso, essa obra, muita gente acha que, infelizmente, algumas teorias de Lombroso ainda são levadas, porque a limitação do raciocínio dessas pessoas, né? Porque determinado juiz deu uma sentença baseado nessa teoria, né? Ninguém pode levar só em conta essa teoria, porque, como eu já falei em outro vídeo, uma criminosa conhecida nossa, muito conhecida no Brasil, Suzane von Richthofen, apesar de ter muitos que já fizeram e que já fizeram antes dela, que já fizeram depois dela, continuam fazendo, né? Que é esse crime de psicopata, né? Matou pai, matou mãe. Ela é uma pessoa de simetria facial. É uma pessoa que tem a face bem harmonizada, quer dizer, uma exceção da regra. Não significa que por causa disso toda a teoria de Lombroso seja colocada à parte. Não, porque existe exatamente exceções e ninguém pode julgar alguém se baseando na sua raça, na sua cor e na sua assimetria facial. Pois é um pensamento reduzido limitado. Então é isso que eu queria falar sobre César Lombroso. Eu acho que foi grande contribuição que ele deu na área, né, da criminologia. Ele foi uma pessoa que estudou a fundo isso. E eu não acho que os estudos dele devam ser, apesar da gente ter evoluído, até que ponto, né? A gente evoluiu. Mas eu não acho que deva ser descartado as teorias dele. Claro que ninguém pode ser julgado a partir da teoria dele, não pode. Tem que ser levado em conta todo o que acontece, o todo, né? O crime e o criminoso também, que é uma coisa que Lombroso fez, estudar muito o criminoso. E eu acho que isso é muito importante. Era isso que eu queria falar. Obrigada.